Tô aqui, 7 de setembro. Quem disse que aqui é o dia, que esse é o dia do bolsonarismo da direita? Não é. Aqui tá a esquerda raiz, a galera quer mostrar na prática como se enfrenta o bolsonarismo. Eu tô com o Diego, metroviário de luta, candidato a deputado estadual pelo PSOL, que vai explicar algumas coisas para vocês. Primeiro, Diego, por que é importante estar aqui na Sé no dia de 7 de setembro? Então, Paula, frente a essa realidade que está o país hoje, onde 33 milhões de pessoas estão passando fome, que foi o resultado inevitável, né, da política econômica do Guedes e do Bolsonaro aplicada nos últimos anos, o resultado da reforma da Previdência e da reforma trabalhista, nós estamos aqui levantando um programa também de esquerda, dizendo que é necessário derrotar nas ruas o Bolsonaro, mas também reverter a política econômica que está em curso no nosso país. É necessário taxar as grandes fortunas, é necessário não pagar a dívida pública aos banqueiros, isso e tantas outras coisas que nós temos pela frente. Mas hoje nós estamos dando um passo, e esse passo está sendo feito com mobilização, e é assim que ele tem que continuar. Uma novidade aí, a partir de agora o Sindicato de Metroviários tá na mão da esquerda raiz e não mais da esquerda Nutella. Explica esse processo rapidinho aí pra galera. Então, nós tivemos agora na semana passada a eleição para o nosso sindicato. Eu sou um dos diretores que foi eleito na chapa com a Camila para presidente e o Narciso Soares para vice. A gente está colocando que é necessário e é fundamental os metroviários seguirem no caminho da luta. Porque só a luta, independentemente do governo que vier, só a luta e a organização pela base que pode garantir os nossos direitos. E isso nós achamos que a grande parte da categoria metroviária já compreendeu e por isso elegeu a Chapa 2 na última sexta-feira para dirigir o sindicato nos próximos 3 anos. É isso, que esquetosidade. A última pergunta que a gente vai fazer para o Diego. Diego, você está candidato a deputado estadual. Por que a sua candidatura está na rua? Como é que ela está sendo recebida pela direção nacional do PSOL? Como é que tá essas eleições para você? Fala aí. Não, primeiro a gente apresentou nossa candidatura porque os trabalhadores têm que colocar a cara na política. A política não é só para políticos profissionais. A política é para nós trabalhadores porque ela que decide o nosso salário, o preço das coisas que aumentou tanto no último período, ela que enfim decide toda a nossa vida. Por isso nós estamos chamando trabalhador a votar em trabalhador, por isso eu apresentei a minha candidatura. Nós discordamos frontalmente da decisão tomada pela direção majoritária do PSOL, a Paula que está aqui comigo também tem essa posição. Na nossa opinião é necessário a gente combater também essa ideia de que com conciliação com a burguesia, com conciliação com a direita tradicional brasileira, que hoje é representada na chapa do Lula pelo Geraldo Alckmin, nós temos que combater essa ilusão de que com essa direita nós podemos trazer grandes mudanças que o Brasil precisa. Por isso nós nos somamos à candidatura do Polo Socialista e Revolucionário, com a Vera e o Altino, somos parte dessa campanha e estamos chamando a militância do PSOL também a seguir esse caminho para retomar os motivos pelos quais o PSOL foi fundado, que era ter um projeto político de independência dos trabalhadores na corrida eleitoral e também nas lutas. Ai, que chique. Pera aí, Diego, informação importantíssima, você esqueceu. Qual é o seu número? Meu número é o 50160, sou candidato a deputado estadual. Você trabalhador, você trabalhadora, dá um voto para quem é que nem você, para quem trabalha, para quem está na luta no dia a dia, para a gente... Primeiramente, bom dia para todos que estão me assistindo agora, para todos que vai ver essa reportagem que vai entrar no ar, através do grupo que está edificando nosso direito no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo. Eu quero falar a respeito dos funcionários. Esse presidente que se elegeu para ser o nosso presidente, para fazer por nós, peraí, ele não fez nada. O que é que ele fez nesses 4 anos que ele está no mandamento? Não fez nada, não cumpriu o que ele prometeu. O que é que ele prometeu? Tantas coisas que não cumpriu. A única coisa que ele está fazendo agora é aumentar o bolso, o renda trabalho, e esse é a R$600 para comprar o voto. Não para assim, mas para comprar o voto da pessoa, para a pessoa esquecer o que ele fez, o que ele tirou na pandemia, no começo da pandemia. Ele falou que era só uma gripinha, que não dava nada.
não estava usando máscara, não estava respeitando nós, não estava respeitando a sociedade. O que é que ele fez? Pegou o coronavírus. Deus abençoou ele e ele não morreu. Só que eu vou falar para vocês, o mundo não está precisando de dinheiro. O mundo está precisando de uma pessoa que olhe para a cara da sociedade e encontre o problema dele, o problema dela com ele. Hospital, escola, educação, é isso que o mundo precisa. Trabalho, não é dinheiro. O mundo precisa de uma pessoa que possa renovar o que ele promete. Hoje, falta um mês para começar a eleição. Pensa direito, quando você prestar aquela urna, pensa direito. Tira funcionário e põe uma pessoa de caráter. A pessoa de caráter que está aí, vocês sabem quem é. Obrigado, bom dia. Tô aqui com a Suzete e Amanda da chapa Unidas na Luta. É uma candidatura coletiva a deputado estadual pelo PSOL. E onde eu encontro essa mulherada? Na luta. Então eu vou perguntar aqui, começar pra Suzete. Suzete, me diz, por que você tá aqui na chuva, feriado de manhã, na Praça da Sé? Esse feriado tem um significado mais forte, porque o bicentenário da independência e a gente tem muito que criticar a fome no país, a falta de moradia e dizer fora Bolsonaro, mais forte que nunca. Olha que chique. Amanda, e você como estudante, qual que você acha que é o papel do movimento estudantil para derrotar o governo Bolsonaro? Porque tem uma galera achando que só votando nessas eleições a gente derrota. Qual que é a sua ideia sobre isso? Sim, eu acho que é importante a gente alertar a juventude, alertar os estudantes que a eleição ela é só um pedaço da nossa luta, né? Que a gente não pode confiar em nenhum governo que seja eleito e que a gente precisa estar na rua daqui para frente, independente do governo eleito, para a gente derrotar esse modelo que a gente vive. E principalmente a gente, enquanto estudante, teve diversos recursos na educação cortados. A gente precisa urgentemente se unir e participar das lutas. Por isso que a gente está aí com essa candidatura coletiva para representar a juventude, as mulheres, a classe trabalhadora. Olha, gente, que chique. Vai rolar, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Continua. É isso, por isso que a gente está aí apresentando essa candidatura radical de esquerda, né, que vai contra tudo que enfim, né, tá acabando com a nossa vida. Chega. O resumo é em defesa da classe trabalhadora, porque também sou sindicalista, sou feminista, antirracista do coletivo feminista Marielle Vive. Então a nossa luta constantemente é em defesa dos direitos da classe trabalhadora, porque não basta ser mulher, né? Eu estou dizendo muito isso. Votar em mulher tá todo mundo chamando agora. Tem um monte de burguesa aí candidata. Não é diferente de uma Paula, deputada federal, para representar a gente no Congresso. É diferente das Unidas na Luta, que somos mulheres, trabalhadoras, estudantes, donas de casa. Então, em defesa dos direitos da classe, estamos na luta. Ai, que chique. Agora conta, gente, qual é o número de vocês? 50-222. 50-222, gente. Olha, só vai aparecer minha foto, viu, gente? Mas vocês vão estar elegendo 4 deputadas de luta, mulheres guerreiras, ponta firme. 50-222, unida, professora Suzete, unidas na luta. Você tem que lembrar do quê? Lembra do Bolsonaro? Lembrou? 22. Coloca mais um 2 e fala assim, como é que eu vou dar um voto irritando o Bolsonaro? Vou irritar o 22. 50-222, entendeu? Ó, tem esse propósito, porque foi sorteio lá no PSOL, né? Era a última opção nossa, eram os números sequenciados. Aí quando eu vi isso, Não, tem que fazer do limão limonada. Se eu odeio o Bolsonaro, clica! 50-222, é isso. Dá uma mensagem final pra gente aí. Eu queria agradecer, elogiar muito a sua candidatura, que está muito linda. A gente precisa, né, de candidaturas revolucionárias, de candidaturas revolucionárias que estejam na luta, na rua, independente do tema. E é isso, gritar cada vez mais forte, fora Bolsonaro. E é isso, unidas na luta, 50-222. Gente, o número 5099. 5099-50222. Volta aí, gente. É nóis. Tô aqui com o Altino Prazeres e com a Flávia, professora, são candidatos a governador do estado de São Paulo pelo PSTU. Então aqui nesse dia 7 de setembro, Altino, por que você tá aqui e por que você tá aqui como candidato a governador aqui de São Paulo? Primeiro que esse é o grito dos excluídos, dos de baixo contra os de cima.
Temos moradores de rua em São Paulo, aqui inclusive a Praça da Sé é uma praça de guerra, do ponto de vista de sofrimento, e também vários lugares aqui, várias comunidades que vieram, que estão com o seu lugar ameaçado de despejo. Então a primeira coisa é o grito daqueles que estão sofrendo, dizendo o seguinte: esta sociedade está invertida, é uma sociedade feita para os bilionários. E também é o dia da independência. E na verdade nós estamos dizendo o seguinte: para ter independência nacional de verdade, precisava romper com as multinacionais, precisava romper com os bilionários. Por isso que nós estamos aqui, fazendo o grito daqueles que querem mudar essa sociedade, e nós não queremos dizer amém para os bilionários, para os banqueiros, nós não queremos nos juntar nessas eleições com aqueles que são nossos algozes, por isso nós estamos nessa luta. É isso, muito bem. E você, Flávia, professora da rede pública, deve estar vendo que na categoria de professores, a direção do nosso sindicato está dizendo: espera o Haddad chegar, que aí a carreira vai voltar. E eu quero saber a sua opinião sobre isso, se você acredita em contos de fadas e por que você está se candidatando a vice-governador. Pois é, só que não, né? Essa é a grande questão. A gente no PSTU, com a nossa campanha, Altine e Flávia aqui para o governo de São Paulo, a gente está reforçando bastante que a classe trabalhadora não pode ficar esperando pelos próximos governos que resolvam nossos problemas, muito pelo contrário. É a luta da nossa classe, né, no nosso caso dos professores, para derrotar a carreira, essa falsa carreira que o Dória implantou e o Rodrigo Garcia agora está aprofundando. Isso só vai acontecer se tiver mobilização dos trabalhadores, né? E essa mesma lógica que a gente defende para o conjunto da classe. É preciso que a classe trabalhadora esteja nas ruas hoje, o dia 7 de setembro. É um dia muito importante porque o bolsonarismo foi para as ruas defender a proposta autoritária golpista do Bolsonaro, e a gente acha importante a população, a classe trabalhadora estar também ocupando as ruas para gritar contra a fome, para gritar contra o desemprego, para gritar contra as ameaças golpistas desse governo. Inclusive o dia 10 de setembro, que tinha sido chamado como um dia de mobilização, foi, lamentavelmente, a gente questiona isso, desviado para ser uma campanha para o Lula, né? Mas não é só votando que a gente vai derrotar esse governo, não. É preciso fortalecer a independência de classe, porque de mãos dadas com a burguesia não vai ter melhora para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Pesado, né? Vamos ver, eu nem sei mais o que perguntar. Altino, você quer falar alguma coisa? Recentemente o sindicato de metroviários agora está na mão da esquerda de novo. Como é que está esse processo? Como é que você vê essa ligação da luta lá no sindicato e daqui hoje no dia 7 e você como candidato? Nós tivemos uma importante vitória no sindicato de metroviários, ganhamos o setor mais à esquerda da categoria. Foi importante isso, e isso mostra uma confiança da classe trabalhadora no nosso trabalho. Mas claro, também tem muita ilusão. E uma das ilusões é achar que o governo Haddad, o futuro governo Haddad, que inclusive o PT se juntou com Lula, com Alckmin no caso, e nós tivemos enfrentamento. Eu era presidente do sindicato na época, em 2013, e era o Haddad que aumentou a passagem junto com Alckmin, e foram os dois que botaram a repressão e teve todas as manifestações de 2013. O que nós estamos dizendo? Outros 2013 virão. E é necessário ter um sindicato combativo de luta para expressar esse processo de luta. Nós não acreditamos que governar junto com a burguesia, para os bilionários, para os banqueiros, vai resolver os profundos problemas da nossa classe. E nós temos o problema de privatização do metrô de São Paulo. A linha 4 e 5 foram privatizadas, a linha 8 e 9 da CPTM foi privatizada, e foi privatizada através da parceria público-privada, que foi um projeto de lei inventado pelo Haddad. Então o mundo vai dando voltas e você vai ver o governador, que parte da categoria acredita que vai nos ajudar, foi ele que fez a lei, que privatizou, que é um dos nossos piores problemas hoje no metrô e da ferrovia de São Paulo. Perfeito. E você, Flávia, qual é o seu sonho para a escola pública o ano que vem e como é que a sua candidatura ajuda nessa luta? Nós estamos defendendo a revogação de todas essas reformas neoliberais dos 30 anos do PSDB de São Paulo. Tem que revogar a falsa nova carreira, revogar a reforma da Previdência Administrativa aqui em São Paulo e nacionalmente também fortalecer a luta para revogar a reforma trabalhista que acabou com os empregos. O voto no 16, então, é um voto em defesa da luta da classe trabalhadora por essas demandas. O voto no 16 é um voto em defesa da luta por fora Bolsonaro, é um voto em defesa da luta sem dar as mãos com a burguesia, sem colaboração de classe, e é um voto 16 em defesa da saída socialista para o Brasil e para São Paulo também. É isso, é nóis, estamos juntos. Estou aqui com Edmilson Costa, o secretário-geral do PCB, nesse dia 7, Edmilson. Por que a gente está aqui de manhã chovendo na cidade de São Paulo?
Essa manifestação é uma prova viva de que a nossa militância está cada vez mais firme na luta contra o fascismo, na luta contra a fome e contra a miséria. Esse grito dos excluídos não é apenas grito dos excluídos, é um grito contra a fome, é um grito contra a miséria, é um grito contra a injustiça, é um grito contra esse governo genocida, é um grito por uma nova sociedade, uma sociedade da felicidade e da abundância, a sociedade socialista. Por que vocês do PCB estão com uma candidatura própria nesse momento de eleições? O que isso tem a ver com a presença de vocês aqui no Grito dos Excluídos? Nós estamos com uma candidatura própria porque nós acreditamos que é preciso qualificar o debate, é preciso ter uma candidatura classista que mostre para os trabalhadores e trabalhadoras a necessidade de se realizar as transformações em nosso país. E a nossa candidatura ela tem o objetivo de qualificar o debate e colocar um conjunto de questões que nenhuma das outras candidaturas tem condição de colocar. Ótimo. E como é que você acha que são os próximos passos da luta para derrotar o Bolsonaro, né? Tem gente que fala, estamos aí na eleição, o voto vai garantir derrotar essa direita fascista. Quais são os passos que vocês do PCB estão colocando para a classe trabalhadora fazer para de fato derrotar esse fascismo? Olha, a nossa estratégia é de que nós devemos combinar dialeticamente a luta eleitoral com a luta nas ruas, porque nós achamos que sem a luta nas ruas, novamente nós vamos ter o pacto das elites, nós vamos ter novamente o mesmo governo que não vai resolver os problemas dos trabalhadores. Portanto, ao combinar a luta eleitoral com a luta de massa nas ruas, nós iremos dar uma contribuição importante para que os trabalhadores, em algum momento, possam entender que é necessário a sua manifestação nas ruas, nas fábricas, nos campos, porque só a luta popular tem a capacidade de derrotar o fascismo e construir a nova sociedade que nós todos almejamos. Isso, agradeço. Estou aqui com mais um candidato de luta da esquerda do PSOL, professor Joefferson, que vai aqui contar o que ele está fazendo nesse 7 de setembro e como que está aqui na rua também é um enfrentamento direto ao bolsonarismo, para além das eleições. Primeiro agradecer aí essa apresentação. Professor Joefferson, sou candidato a deputado estadual 50002. Estamos aqui na rua hoje. Hoje é o 28º Grito dos Excluídos. E o Grito dos Excluídos nesse ano de 2022 é um grito de fora Bolsonaro. E fora Bolsonaro é derrotar o Bolsonaro nas eleições, mas não só. É derrotar o Bolsonaro na mobilização popular nas ruas, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, no frio e na chuva. Porque o golpismo bolsonarista, você não derrota só com discurso ou só com campanha eleitoral. Você derrota com a organização dos trabalhadores em sindicatos, movimentos populares, com a organização de passeatas, greves e ocupações. Esses são os instrumentos para derrotar o Bolsonaro, para arrancar ele da presidência da República. E é esse exemplo de luta que a gente está dando aqui hoje. Eu estou muito feliz de estar com a minha camarada aqui nesse processo. Me diz uma coisa, por que você acha que a CUT, a UNE, ou mesmo as principais candidaturas dentro do nosso partido do PSOL não chamaram, não convocaram esse Grito dos Excluídos? O que está acontecendo na esquerda para ignorar as lutas para derrotar o Bolsonaro? A questão é a seguinte, o risco que essas direções majoritárias correm, a partir da perspectiva delas, é o risco de perder o controle do processo. Quando o povo, a população se organiza, vai pra rua e conquista direitos, conquista vitórias, ela aprende a lutar e ela aprende que com seus braços e as suas pernas, de forma organizada, lutando junto, ela pode ir longe. E isso sai do controle. Como ano passado, quando o povo foi pra rua pelo Fora Bolsonaro, mesmo que as direções majoritárias do movimento, a princípio, não tivessem chamado. Esse é o medo da população ir pra rua por fora dessas grandes estruturas, é o medo de perder o controle. Eles querem um movimento social domesticado, o que é um erro. A gente quer um movimento social grande, vigoroso, que acredita nas suas forças e vai pra luta. Esse é o centro. Excelente explicação, gente. É bom porque eu faço as perguntas que eu não quero responder porque eu tô cansada. Ou que eu não sei, descubram.
Me fala sobre a sua candidatura. Por que você está candidatando? O que essa candidatura representa? Quem está junto com você? Conta essa história aí para convencer as pessoas a ir colar junto. Gente, a primeira coisa é o seguinte, né? A minha candidatura não é a minha candidatura. É uma candidatura coletiva, é a candidatura da liberdade, socialismo e revolução. Eu fui escolhido para representar um projeto político, né? Eu tenho uma trajetória, uma imagem. Eu sou um professor da Prefeitura de São Paulo, sindicalista, grevista, que nos últimos anos participei de ocupações, participei da luta contra o Sampaprev 1 e 2, participei das lutas... Conhece bem o Haddad? Conheço bem o Haddad é o pai do Sampaprev. Fizemos 42 dias no primeiro ano, 23 dias de greve no primeiro ano de governo dele, 42 dias no segundo ano de governo dele. Conheço bem. Então essa é a minha trajetória, eu carrego comigo na minha trajetória um programa radical em defesa dos serviços públicos, contra as privatizações, em defesa de uma educação pública de qualidade, mas mais do que isso, eu carrego comigo o programa da liberdade, socialismo e revolução, um programa radical de esquerda que é antirracista, anti-LGBTfóbico, que defende o meio ambiente, que defende uma política radical de esquerda em defesa dos trabalhadores e dos setores oprimidos da sociedade. Eu fui escolhido para representar esse programa, peguei um bastão que foi passado para mim de outros camaradas e estamos aí nessa luta, junto com outros camaradas de luta como você, para construir um programa radical de esquerda para tirar a classe trabalhadora do Brasil dessa crise social, humanitária, política que a gente está passando. Excelente. É isso, boa sorte. Estou aqui com o Renato Assad, que era meu companheiro de pessoal, mas recentemente saiu, né? Apesar de a gente ter acordo, tá acontecendo, taticamente vamos assumindo posturas diferentes. Renato, por que você está aqui no 7 de setembro e por que você está se candidatando a deputado nessas eleições? Salve, Paula. A Paula também é candidata a deputada federal pelo nosso antigo partido, mas a gente tem bastante afinidade. Acho que são duas candidaturas importantes, sobretudo a serviço da luta, mais do que ficar construindo falsas promessas ou falsas ilusões. A gente entende a importância da rua e por isso que a gente está aqui hoje. Eu acho que o cenário é muito grave, essa é a eleição mais importante da história do país, com uma força de extrema-direita que não se limita só ao jogo parlamentar, mas que tem articulação por cima ou por baixo, que tem organização nas bases das polícias militares, do exército, e que é perigosa, e que se não for enfrentada de maneira consequente pode reunir condições que hoje não tem, mas reunir condições sociais e políticas para fechar o regime. E a gente sabe que quando fecha o regime, a derrota para a classe trabalhadora leva necessariamente no mínimo 10 anos para se recuperar e os ataques serão muito mais profundos. E me diz o porquê que você não está junto com o PSOL e está dentro do PSTU, nessa candidatura de um polo socialista. Para que serve esse polo? Para que serve a sua candidatura dentro desse polo, nesse processo do bolsonarismo? Nós rompemos com o PSOL por uma questão que a gente debateu bastante, tem lá no nosso portal Esquerda Web, mas sobretudo pelo PSOL não ter isso que nós estamos fazendo aqui hoje como um horizonte. Então o PSOL trocou os seus princípios, trocou o seu programa pelo fundo partidário, que está sendo muito mal distribuído, inclusive eu tenho assistido os seus vídeos, toda a solidariedade, mas o problema é justamente de que isso é uma traição imediata, porque o neofascismo, se não for derrotado pelas ruas, pode ganhar terreno. E o pessoal se coligar com Lula e Alckmin com a desculpa de derrotar o neofascismo, o que ele tem feito é desarmado a classe trabalhadora. O que ele tem feito é dizer, olha, não saiamos às ruas, vamos esperar de braço cruzado que dia 2 de outubro tudo isso vai acabar. E não vai acabar, porque é uma força de extrema direita e a gente não pode falsificar a história nesse sentido. Então nós rompemos, não estamos no PSTU, estamos independentes, mas estamos no Polo Socialista Revolucionário, que é uma frente de organizações de esquerda que se mantém no campo independente e no campo do trotskismo, né? Então um pouco a tradição importante aí do marxismo revolucionário. É isso. O que você espera para 2023, nesse período aí histórico que a gente está? PT, PSOL, bolsonarismo, faz aí um resumão do que você acha que a gente tem que se preparar para acontecer. 2023 vai ser um ano muito difícil, a gente tem dados econômicos que não há uma perspectiva de muito crescimento, a situação global é uma situação muito delicada por conta da crise estrutural do capitalismo, guerra na Europa, a pandemia ainda tem rasgos e elementos muito presentes na sociedade.
Bom, e o ano que vem a gente tem, por um lado, um governo que quer superar o projeto de país apresentado em 88 e, por um outro lado, a gente tem um governo que quer resgatar um projeto já fracassado. Então vai ser um ano de muita dificuldade. Se Lula, garantirmos que Lula seja eleito, vai ser um governo de ataque aos trabalhadores, muito mais liberal do que social. E pode ser um ano muito perigoso para ressurgir a força da extrema-direita por conta da desmoralização da classe trabalhadora que vai se sentir traída. Esse é um outro papel que nós não poderíamos estar dentro do PSOL, porque a gente precisa dizer a verdade, que vai ser um governo que não vai estar a serviço dos trabalhadores. E a gente está criando, esses setores estão criando a ilusão de que vai resolver os problemas. Então vai ser um ano de muita tensão, mas também de muita oportunidade para a esquerda socialista se afirmar como uma alternativa concreta. Eu acho que é isso. É isso. Do limão a gente faz limonada. Não tem mais o que fazer, galera. Já estamos na merda. Mas agradeço. Tô aqui com o professor da Norte, o Gabeira, professor aposentado de luta, que tem um histórico de mais anos de luta do que eu tenho de idade, ou do que a minha mãe até conheceu o meu pai muito antes de eu nascer. Então eu tô aqui para aprender. Gabeira, me diz, por que você tá aqui nesse 28º Grito dos Excluídos, e por que todo mundo tinha que estar aqui hoje? Bem, primeiro para dizer que o Grito dos Excluídos, ele acontece desde 1997, entendeu? Numa resposta no governo FHC, quando vem a questão do neoliberalismo para cima dos trabalhadores. E aí, a partir daí, ininterruptamente acontecendo o grito. Esse ano, principalmente, ele se dá no marco, entendeu? Que nós estamos à beira de uma situação que pode levar esse país inexoravelmente a um sistema fascista, reacionário. E nós temos que resistir. E o grito do excluído está aí. Independente da chuva, etc., o pessoal está aí. E o que me chama atenção, eu já fui em vários atos antes esse ano, é que os jovens voltaram à praça. Porque em outros atos a gente via nós de cabelo branco, pessoal veterano, e poucos jovens. Hoje não. Hoje tem muito jovem aqui. Isso dá um gás muito grande, entendeu? Estímulo para que a gente possa estar publicizando isso, compartilhando isso, para encorajar e chamar o pessoal às ruas. É assim, a partir de hoje, até 2 de outubro, as ruas, as ruas, as ruas. Fora Bolsonaro, Lula, lá. É isso. É isso, gente. Beijo pra vocês. Estou aqui com o Gabeirinha. Dá beijo, Gabeirinha. Bora pra luta. Estou aqui com o Gabriel Colombo, candidato a governador pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro, que vai falar o que ele está fazendo nesse feriado de 7 de setembro, mas não é um ato do Bolsonaro, né? É um ato da esquerda. Por quê? E o que ele está fazendo aqui? Paulo, primeiro uma grande satisfação estar aqui junto com você hoje. Nós somos candidaturas de luta e não corremos, mesmo em dias chuvosos, nesse momento importantíssimo da realização do Grito dos Excluídos, né, que é um ato histórico para a esquerda e que esse ano ainda mais, né, questionando 200 anos de independência para quem? Que independência é essa que mantém um país com 33 milhões de pessoas passando fome? A gente tem quase metade da força de trabalho na informalidade e também trazendo uma firmeza, um recado de luta importante nesse ano, que a gente não pode recuar quando o bolsonarismo avança. A gente não pode ceder a rua como espaço de luta da extrema-direita. Temos que ocupar esse espaço e defender, lutar, né, ampliar as lutas populares, as causas que atendem às demandas mais urgentes do nosso povo. Me diz sobre a sua candidatura, né? A gente tem aqui o PSDB, que, né, o coronelismo do Tucanistão, que a gente está cansado. Tem essa alternativa que foi construída, né, do PT, do Haddad, que está dizendo, inclusive na minha categoria de professores, estão dizendo assim, ó, é só votar no Haddad que os ataques do Dória vão ser, destruídos, né? Não sei se você está sabendo, ataque da carreira dos professores, sim. Aumento da contribuição de aposentadoria, várias reformas que estão destruindo ainda mais a escola pública. Por que então que você sai candidato? Você acredita nessa história? E qual que é o papel do PCB aqui nessa disputa eleitoral para governador?
Perfeito, Paulo. É importante lembrar que os ataques à educação não são só dos 4 anos do governo Dória, né? São dos 28 anos do governo do PSDB, que teve à sua frente Geraldo Alckmin, 14 anos como governador, 6 como vice, e Márcio França sendo vice do Alckmin, né, entre 2015 e 2018. É assim que a gente chega a esse estado calamitoso, não só da educação, da saúde pública, mas para a classe trabalhadora em todo o estado de São Paulo. A gente entende que a eleição tem 2 turnos, e no primeiro turno a gente defende apresentar uma candidatura que só tem um único compromisso com a maioria trabalhadora da população, que a gente está sendo massacrado por uma minoria ter muitos privilégios, ter uma vida muito boa e está dormindo muito tranquila, né? Então a gente entende que é hora de derrotar o Bolsonaro, é hora de derrotar os 28 anos do PSDB, mas que não dá para fazer isso se aliando aos tucanos históricos e aqueles que defenderam esse projeto. Então a gente tenta fortalecer, e junto com vocês também, uma esquerda socialista, anticapitalista, que vai estar agora nas eleições pautando as lutas da nossa classe. E para além das eleições, né, nosso projeto vai muito além das urnas, mas é importante aproveitar esse momento que mais setores estão abertos a debater sobre política, a debater programa, para apresentar de fato um programa que represente a maioria da nossa população. Eu agradeço, Gabriel, tamo junto. Aqui, nesse dia 7 de setembro, no ato do Dia dos Excluídos, o ato acabou de acabar e o que ele expressou foi que existe sim uma esquerda radical de luta que está disposta a se enfrentar com o bolsonarismo nas ruas. E nesse vídeo você viu o que essa esquerda representa. Você viu entrevistas com o PSTU, com o PCB, setores de esquerda do PSOL, mostrando na rua e na luta que é sim possível não só a gente derrotar o bolsonarismo, mas colocar os nossos sonhos na vida real aqui do povo